Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu vim aqui compartilhar uma palavra de Deus, compartilhar um texto bíblico com vocês, mas antes contar um testemunho, que esse tempo que estamos passando de pandemia, de renovação, nós estamos reaprendendo o que é evangelho, reaprendendo o que é ser filho de Deus, reaprendendo o que é ser igreja. E eu percebi, e eu tenho analisado muito, tenho sido até muito confrontada com o fato de nós sermos muito bons ouvintes da palavra e pouco praticantes. E o ouvir a palavra é muito importante, né? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Contudo, de nada adianta nós ouvirmos e conhecermos a palavra do Senhor e não praticarmos. Não praticar o bem, praticar a bondade, retribuir o mal com bem e todos os ensinamentos que o próprio Senhor Jesus deixou na palavra para nós. Porém, é tempo de praticar. É tempo de ter disciplina espiritual, é tempo de viver o evangelho real. E o evangelho real, ele não é entre as quatro paredes, no meio da multidão. O evangelho real é dentro de quatro paredes, mas na sua casa, no seu quarto, tendo tempo de comunhão com Deus, tendo tempo recebendo de Deus os mistérios que Ele tem para você individualmente. Ouvir um pregador é muito bom, é muito importante. Ouvir os ministros de Deus que têm ministrado para nós nesse tempo através da internet é importantíssimo. Porém, muito mais é você colocar em prática tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você recebe. E tantas vezes você se prepara para fazer uma devocional, você pega a Bíblia, você lê um texto, e o Senhor ali muitas vezes fala com você, te dá uma palavra, te diz, vai lá e fala algo para fulano, ministra sobre a vida do seu filho, impõe a mão na cabeça do seu filho e ora por ele, ora pelo seu marido, diz para o seu marido que você o perdoa alguém, libera a palavra de perdão para alguém e nós ficamos só ouvindo e não colocamos em prática. E aí nos tornamos uma igreja doente, uma igreja enferma e assim não é a igreja que o Senhor está preparando para levar. Então a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, que está em Provérbios capítulo 27, se você puder abrir aí comigo, vai ser bênção porque vai edificar a sua vida. Mas o título, se alguém quiser colocar aí para mim, para facilitar, vai ser bom, mais do que ser ouvinte, ser praticantes da palavra. Mais do que ser ouvintes, porque ouvir a palavra de Deus produz em nós fé, mas a fé sem obras é morta, né? Então nós temos que praticar, tá bem? Então vamos lá. Eu tô vendo algumas pessoas entrando, quero dar muito bem-vindo a vocês. Érica, é bom você estar aí. Gostei de te ver, se você puder ficar. É uma palavra que eu vou compartilhar com todos e você é uma discípula, uma querida nossa. Fica aí para receber a palavra, tá bem? Então vamos lá, pessoal, para ser prática e não demorar muito. Provérbios 27, eu vou ler a versão NVI, mas a versão que você tiver aí, vamos mantendo, tá? Para a gente receber a palavra de Deus. Diz assim, não se gabe do dia de amanhã, o versículo 1, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Aqui já vai o primeiro ensinamento. Nós temos que ter humildade. A Bíblia, o próprio Jesus, em tantos contextos, embora nós somos filhos do reino, nós temos que ter humildade em todo o tempo. Nós estamos sendo observados em todo o tempo.
e muitas vezes nós nos exaltamos, né? O nosso ego se eleva. Porém, a palavra de Deus diz: não se gabe do dia de amanhã, não se gabe do que você tem hoje. Tantas pessoas se gabavam do que tinham e perderam tanto com essa pandemia. Então, nós não estamos aqui como eleitos do Senhor para mostrar o que temos ou o que deixamos de ter. Nós estamos aqui para ter humildade e compartilhar, sim, o maior tesouro que Jesus deixou para nós, que foi a sua palavra. O sangue de Jesus, a cruz do Calvário, esse é o maior bem que nós temos, e esse sim nós temos que ter orgulho dele. Fora isso, o restante é tudo bobagem. Nada importa. E o versículo 2 diz: que os outros façam elogios a você, e não a sua própria boca, outras pessoas e não os seus próprios lábios. O homem vaidoso, o homem egoísta, que tem o seu ego muito elevado, é aquele que fica dizendo: eu sou muito bom, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não. Permita-se que outra pessoa o faça, seja simplesmente que outros farão, independente se você mesmo disser ou não. E cabe a nós elogiar aqueles que estão ao nosso redor, que estão sendo vida, que estão sendo edificantes para nós. O versículo 3 diz assim: a pedra é pesada, a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesado que as outras duas juntas. Meu Deus! Ontem nós estivemos de dia numa igreja e o pastor mostrou para nós o local onde ele está fazendo uma obra e tinha um monte de pedra, também tinha areia. E aí quando eu li esse texto hoje pela manhã me veio essa palavra: a pedra, ela é pesada. Tantos de nós carregamos pedra. Agora, a areia também, ela é um fardo. Imagina a gente na praia. Quando a gente vai à praia, a gente anda naquela areia. Para correr, nós temos dificuldade para correr. E depois, quando a gente vai embora para conseguir tirar aquela terra dos nossos pés, é um fardo. Agora, imagina a irritação sendo causada por uma pessoa insensata. É pior do que as duas coisas juntas. Então Deus está dizendo assim para nós: não seja insensato, seja maduro. É tempo de amadurecimento, é tempo de deixar de vitimização, é tempo da gente deixar de ser tóxico, de ser reclamantes das coisas, ficar reclamando. Mas é tempo de agradecer a Deus pelo pão de cada dia. É tempo de agradecer a Deus porque eu só tenho um calçado, porque eu só tenho uma roupa, mas agradeça. Agradeça pelo sol que você pode colher hoje, sentir na pele. Agradeça pelo teto que você tem. Agradeça pela vida, porque nós estamos aqui vivos. Enquanto alguns colegas nós já perdemos, amigos, familiares, mas agradeça. Em seguida diz assim o versículo 4 de Provérbios 27, para quem entrou agora: o rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Eu vejo tanta coisa aqui, eu vou ser muito objetiva em compartilhar esse versículo com vocês, mas olha só, o rancor é cruel. E sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Você tem que perdoar. A palavra de Deus diz para nós: perdoe, perdoe, quantas vezes forem necessários diariamente, 70 vezes 7 por dia, perdoe. Alguém te deu uma palavra ruim, alguém não te cumprimentou como você esperava, o teu filho te fez uma malcriação, seu esposo não foi ouvinte com você como você queria, perdoe. Porque a falta de perdão, o rancor, ele é cruel. E ele não é cruel só com o outro, ele é cruel conosco. Ele é cruel com o nosso coração, ele faz adoecer o coração. Agora, a fúria, ela é destruidora. Nós estamos convivendo um tempo que a gente tem que se relacionar com os nossos familiares o tempo todo dentro de casa. E não adianta ficar nervosinho, furioso o tempo todo, tendo crises de fúria.
O tempo que a gente tem que viver hoje é o tempo da mansidão. É o tempo de se alimentar do fruto do Espírito. E olha só, pessoal, quanta coisa a gente já sabe da palavra, a gente já conhece, né? Que a gente tem que comer do fruto do Espírito Santo, que é a bondade, benignidade, paz, longanimidade, e nós não praticamos. E Jesus não está esperando, não está pronto para buscar uma igreja, não está disposto a buscar uma igreja que não pratica a palavra, que só ouve. A gente ouve a pregação dizendo, você tem que perdoar, mas você não toma a atitude na hora de ligar para alguém e dizer, eu te perdoo. Ou então, ao menos, de demonstrar para a pessoa que perdoou. Às vezes a pessoa nem sabe que te magoou. E daí em seguida, né, você tá alimentando aquele rancor da pessoa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ela nem sabe que você tem rancor contra ela. E daí a minha sugestão é, não precisa dizer, olha, eu fiquei magoada com você, fiquei magoado com você por causa disso, daquele dia, não. Só liga para a pessoa e pergunte, tudo bem? Eu tô ligando aqui para saber se você tá bem. E dizer para você que nós servimos a um Deus maravilhoso, a um Deus forte. E quando você começar a liberar palavras de vida para aquela pessoa que te magoou, você vai estar liberando perdão. E sabe o que vai acontecer? Toda aquela pedra e aquela areia que você estava carregando nas costas, toda aquela insensatez vai ser tirada da sua vida, você vai ser lavado, você vai ser purificado, você vai estar praticando a palavra, e é isso que o Senhor espera de nós. Versículo 5 diz assim, melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quantas pessoas chegam para você e falam, poxa, esse comportamento não foi legal, age diferente, às vezes a sua própria esposa. Quantos maridos não ouvem a mulher, né? E tem muita mulher realmente que é chata, que é perturbada. Mas tem mulher que às vezes só quer o seu bem, meu irmão. E muitas vezes ela chega para você, ela diz, te dá uma palavra. Amor, fica calmo. Meu bem, paciência. Ouça. Porque essa palavra dita com amor, ela é vida. Ela vai ser vida para você, é a pessoa que Deus colocou do seu lado para te ajudar. E isso vale para a mulher também, né? Porque tem tanto homem que é calmo e a mulher é elétrica, a mulher é, com todo o perdão da palavra, é perturbada, é desorientada e não consegue ouvir quando o marido diz calma, não reclama, não murmura, não seja como a mulher de Jó, que só reclamava. A reclamação, a murmuração, ela faz aumentar os anos no deserto, né? E nós precisamos sair, nós precisamos estar bem, embora o deserto, Deus sempre manda maná, mas há um tempo de Deus para nós, de bonança, e esse tempo é tempo de praticar a palavra. Ele vem através da prática da palavra. Quem fere com amor, o faz com lealdade. Mas o inimigo multiplica os beijos. Tantas vezes nós temos dificuldade para ouvir uma crítica. Mas se você ouve uma crítica de alguém que te ama de verdade, meu irmão, valorize e agradeça a Deus. Porque muito melhor é a repreensão de quem ama do que o elogio de quem hoje te fala uma palavra que você gostou de ouvir, mas que depois vai embora e fala mal de você. É teu inimigo e não te quer bem. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. E aqui esse texto me faz lembrar daqueles que têm fome e sede de justiça. Porque se você estiver satisfeito com a palavra, se a sua vida está toda muito boa, tudo para você é mel. Agora, se você é uma pessoa que tem fome e sede de justiça, cada palavra que você ouve, ela vai vir para você amarga. Mas o amargo vai ser bom, né? Na época lá do Antigo Testamento, quando era o momento da Páscoa, eram feitos com ervas amargas. Hoje em dia a Páscoa a gente faz com chocolate, mas no Antigo Testamento a Páscoa era com ervas amargas.
e até o amargo era doce. E muitas vezes o amargo que nós estamos passando na nossa vida, né, esse tempo de passagem pode parecer amargo, mas se você tiver com Deus, ele vai estar doce, isso vai gerar vida para você. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. E aqui muitas vezes eu não vou trazer uma analogia trazendo vaguear longe das estruturas, né, da igreja evangélica, embora essa é uma verdade. Quantos de nós estamos longe, né, da congregação, da comunhão com os irmãos, do partir do pão? Quantos de nós estamos distantes da igreja, e a igreja é importante? Estar em comunhão com o corpo de Cristo é importante porque cada um tem uma função. E nós não temos tudo. Eu não sou boa em tudo. Eu sou imperfeita. Eu tenho as minhas qualidades. Só que vamos supor, uma única qualidade minha, ela vai complementar outra qualidade sua, que vai acrescentar a qualidade do outro irmão, porque nós somos um corpo. Então o corpo ele tem que estar unido. E aqui eu me refiro ao corpo de Cristo, que talvez você esteja longe, você esteja ausente, mas eu também me refiro ao corpo espiritual, ao lar espiritual, que é na presença de Deus. A palavra do Senhor diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. É tempo da gente estar no lar. E sabe onde é o nosso lar? É debaixo do esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é o meu refúgio e nele confiarei. Meu irmão, volta para o lar, debaixo das asas do Altíssimo. Se refugie nele. Não use suas próprias forças. Não vai na força do seu braço. Confia no Senhor. Busque ele diariamente. E ele vai te dar a palavra que você tem para cada dia. É assim que eu tenho feito. Eu acordo, eu tenho o meu momento de devocional e ali Deus me dá uma palavra, um comando. E aí eu vou lá e pratico a palavra daquele dia. Aí no dia seguinte aparece uma situação, às vezes um problema, uma dificuldade, algo para resolver. Mas na minha devocional daquele dia, Deus me deu uma nova palavra que foi renovada. E é assim que nós temos que fazer, é assim que nós temos que ser. Eu vou pular aqui alguns versículos, mas antes eu vou ler o 9. Olha que interessante. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce a amizade. E esse versículo aqui eu quero dividir em dois, porque o Senhor falou comigo hoje de manhã. Sabe quando você tem um perfume, você consegue comprar um bom perfume, ele é cheiroso? E não precisa nenhuma outra pessoa te falar: poxa, você tá cheiroso hoje. Mas você às vezes está trabalhando, você se movimenta e você sente aquele cheirinho daquele perfume que você tanto queria. E você pensa: poxa, eu tô cheirosa, eu tô cheiroso. Isso é bom. E olha o que o versículo 9 diz, eu vou repetir com vocês. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Qual é o cheiro que está saindo de você? Qual é o perfume que você está exalando? Meu Senhor é maravilhoso. Qual perfume, meu irmão, está exalando? Se for preciso, compra um perfume. Porque ele vai te fazer lembrar que quando você se movimenta, você se banhou, você passou aquele perfume, você se movimenta, você vai lembrar daquele cheiro, aquilo vai trazer alegria para você. E o tempo hoje que estamos passando é tempo de nos renovarmos, principalmente na alegria do Senhor. E isso aqui é muito, muito forte, muito profundo, porque traz até uma analogia de qual cheiro está na sua casa, né? Eu comentei com meu esposo, falando assim: eu hoje vou mandar minha filha dar uma geral no banheiro.
Porque às vezes o banheiro passa um dia, já tá mal cheiroso. E sabe quando você entra no banheiro e ele não tá com um cheiro muito agradável, você não se sente bem. Mas quando a casa tá toda limpa, tá toda cheirosa, o seu armário está cheiroso, você não se sente bem, você não se sente alegre, você não tem um bom estar. Assim tem que ser a sua casa, assim tem que ser o seu corpo. Se for preciso, eu vou fazer isso. Eu já falei com o Ricardo, nós vamos comprar um perfume para nós. Porque nós precisamos estar alegres. E isso aqui, por mais incrível que pareça, está escrito na palavra do Senhor em Provérbios. O perfume traz alegria ao coração, que seja um bom perfume, que você seja um bom perfume e exale um bom perfume, amém? Agora, o versículo 10. Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai, quando for atingido por adversidade. Irmãos, se tenham alguém, se existem pessoas que precisam ser amigas, somos nós, filhos de Deus e servos de Deus. Eu sou mãe de adolescentes, mas antes mesmo deles chegarem ao nível que eles estão hoje, eu via muito testemunho de mães que não conversavam com os filhos, de pais que não davam atenção para os filhos. E sabe onde é que esses filhos encontravam refúgio, encontravam amizade? Nos colegas que serviam ao mundo, dos colegas mundanos. E daí, quando nós tínhamos a nossa igreja e nós cuidávamos da juventude, eles diziam assim: ah, pastora, porque na igreja os irmãos só nos criticam. Às vezes a gente quer conversar, quer desabafar, e o irmão da igreja sai falando para todo mundo aquilo que a gente confessou, aquilo que a gente desabafou. E lá no mundo não, o pessoal que está lá na praça está usando um cigarro, está usando uma fumaça, mas eles nos abraçam, eles são nossos amigos. Meus filhos eram pequenos quando eu cuidava de adolescentes e jovens e eles diziam isso para nós. Ou seja, estava se cumprindo o que a palavra de Deus diz, que os filhos das trevas, por muitas vezes, são mais prudentes do que os filhos da luz. Sabe por quê? Porque se tem uma pessoa que tem que ser amiga, essa pessoa é você que tem a marca de Cristo. Se tem alguém que tem que ser amigo de verdade, que ouviu o que o irmão falou e guardar, sem sair compartilhando e só orar e entregar ao Senhor, é você. E saiba mais que a tua oração, ela sobe para Deus como um incenso suave. A oração é um incenso e nós falamos de incenso aqui. Quando alguém confessar alguma coisa para você, irmão, só ore e entregue ao Senhor, entrega para Deus, mas se permita fazer o que a palavra diz. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai, quando ele estiver sendo afligido por adversidade. Muitos de nós queremos estar perto daqueles que estão prosperando, daqueles que estão muito bem. Quantas pessoas você teve com você? Quantas pessoas você pode contar no dedo de uma única mão que estiveram com você quando você estava passando por adversidade? Eu acredito que a maioria vai responder aí poucos, pastora, muito poucos. Pois é, porque tantas vezes nós queremos estar bem de quem está transbordando, né? Mas que esse não seja o seu comportamento. Que você não seja essa pessoa, mas que pelo contrário, você saiba ser amigo daquele que está passando por dificuldade. E aí lá no final desse capítulo, no final desse provérbio, você vai saber por quê. Você vai saber a importância de você estar com seu amigo no dia da adversidade dele. Vamos lá. Eu vou pular aqui para o versículo 11. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então te responder e responder a quem te desprezar. Sabedoria é praticar a palavra. Sabedoria é liberar perdão. E eu vou contar um testemunho para vocês da época que eu pastoreava.
que tem a ver muito com a questão de ser amigo, de ajudar. Eu morava numa casa que tinha uma rua muito grande, muito comprida, e a vizinha da minha frente era cristã de uma igreja, não da mesma que a minha, que eu pastoreava, e o marido dela era alcoólatra. E num domingo, aquele homem alcoolizado, ele bateu na esposa e a polícia bateu lá. E quando a polícia bateu, os policiais, a vizinhança toda foi para a rua, e eu só observando da janela. E depois que todo mundo foi embora, por algum motivo aquele homem não foi preso, porque, para quem não sabe, a Lei Maria da Penha ela é muito acirrada, mas não é o mérito que eu quero entrar aqui na questão. E quando todo mundo foi embora, já eram umas 5 horas da tarde, eu fui lá conversar com a minha vizinha. Ela estava ali na frente, né, do quintal dela, e eu a chamei e perguntei: tudo bem com você, fulana? Como é que você está? E ela começou a chorar. E ela falou assim para mim: pastora Raíza, os policiais só não levaram meu marido preso porque eles me disseram que a Lei Maria da Penha ela é muito, muito exigente, que se ele fosse preso hoje, ele não voltaria. E os policiais me perguntaram se eu realmente queria oferecer a denúncia. Isso já tem muito tempo, tá? Foi no começo lá da Lei Maria da Penha. E eu disse que eu não ia oferecer denúncia, mas eu não estou aguentando esse homem. Ele é um alcoólatra, ele me bateu, eu sangrei e eu não sei mais o que fazer. E eu falei para ela: você tem que buscar a Deus através da palavra, fulana. Você tem que orar. E ela disse: eu não tenho força para orar. Quando ela falou para mim que não tinha força para orar, eu pensei: Senhor, e agora? De que adianta falar a palavra se ela não vai conseguir? E daí me veio à mente assim: convida ela para orar com você. Ora com ela. Deus me deu um comando. Marque momentos de oração com ela. E daí eu falei para ela assim: eu vou orar com você todo dia. E ela disse: mas eu saio para trabalhar às 7 da manhã. E essa hora ele está dormindo, porque na época ele não trabalhava, ele era um trabalhador informal. Então essa hora da manhã ele está dormindo. Aí eu: muito bem. Então se você tem que sair às 7 para trabalhar e pegar o seu ônibus, nós vamos marcar 6 horas da manhã. Eu morava numa casa que tinha um terraço muito grande, e para chegar no terraço da minha casa, a escada não passava por dentro de casa, então era tranquilo. E eu marquei com aquela mulher todos os dias. Nós nos juntávamos 6 horas da manhã. Ela passou a acordar mais cedo. Olha a disciplina. Olha como ela entendeu o que Deus estava querendo com ela. E eu marquei todo dia 6 horas da manhã. Eu acordava e eu atendia ela no portão, a gente subia para o terraço e eu orava com ela. Ficava 1 hora orando. Nesse período eu orava em línguas, meia hora, ficava lá no meu momento de oração, falando com Deus, e ela do meu lado. E depois das meia hora, nós orávamos em português. E ainda líamos a palavra juntas. A gente pegava a palavra e líamos juntas. E eu orava com ela. E eu dizia para ela assim: nós não sabemos, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Você não precisa ter grande eloquência para orar. Você só precisa conversar com Deus. Então vamos conversar com Ele. Senhor, a fulana está passando pela situação tal. O marido dela precisa de libertação. Pai, em nome de Jesus, visita essa família, transforma esse homem, liberta esse homem. E daí eu fui orando a primeira vez, eu falava: agora ora um pouquinho. E ela orava e chorava, e todo dia. Eu fiz isso por 15 dias. E isso tem muito tempo, tem mais de 15 anos que isso aconteceu. E isso me veio à memória. Porque a gente muitas vezes esquece, né, do nosso currículo. Às vezes a gente esquece do que o reino de Deus, das sementes que a gente semeia, do quão importante é o reino de Deus na nossa vida. E isso aqui me faz lembrar o que diz o versículo 10, mas também o 11,
que nós temos que ser sábios, porque isso leva alegria ao coração. Eu não sei a situação que você está passando, nem o seu vizinho, nem o seu amigo, nem o seu irmão. Mas se o seu irmão precisa de um perdão, libera perdão. Se o seu irmão precisa de uma companhia de oração, separa um tempo. Aí você vai dizer assim, pastora, esse tempo está muito difícil, eu sei que tá. Até semana passada, às 24 horas do dia, para mim, parecia que não estava rendendo. Porque eu não tinha disciplina. Eu estava acordando 7 da manhã ou 9, mas como tá todo mundo dentro de casa, eu não tinha o meu momento comigo mesma. Tava uma confusão. E daí eu comecei a acordar às 5 da manhã. Acordo às 5, aí eu fico de 5 às 7 tendo o meu momento, eu, comigo, né? Buscando, extraindo de dentro de mim tudo aquilo que Deus já colocou aqui dentro. Aí depois vem o maridão, aí toma café, aí a gente começa a se preparar, já voltei a caminhar, praticar uma atividade física. E como isso é importante para as nossas vidas, como é importante ter disciplina. Então se você disser, mas eu não tenho tanto tempo, irmão, acorda mais cedo. Assim, a média da gente ter uma boa noite de sono está entre 7 e 8 horas por dia, não é isso? Dorme mais cedo. Acorda mais cedo. Se for preciso, acorda de madrugada, hora de madrugada, dá uma interrompida, mas separe o seu momento com Deus. Porque Deus quer ter intimidade com você. Deus não quer que você seja só ouvinte, Deus quer que você seja praticante. E vamos lá então. O versículo 14 diz assim: a bênção dada aos gritos cedo de manhã é como maldição é recebida. Eu vou repetir que eu li errado. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. Não adianta você abençoar o seu filho aos berros. Não adianta você dizer que liberou uma palavra sobre a vida do teu filho, mas com raiva, através de um ambiente de briga, através de um ambiente de discussão, de nada vai adiantar. Pelo contrário, vai servir para ele como uma maldição. A sua casa precisa ser um ambiente de paz. Se for preciso deixar um louvor tocando o dia todo, um som ambiente, deixe. Se você está o tempo todo em casa, deixa ali um louvor. Se o teu filho não gosta muito, reclama. Porque aqui eles reclamam, mas fica só ali fluindo. Adoração. Só para que o ambiente esteja propício, para que os anjos de Deus possam se movimentar. Para que eu possa, quando eu passar ali, ouvir aquele louvor, aquela palavra, trazer algo que alivie, que traga paz ao meu coração. E isso eu falo para você também, eu te sugiro isso. Versículo 18. Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto. E quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Quem cuida bem de uma figueira comerá do seu fruto. E quem trata bem do seu senhor receberá tratamento de honra. Receba essa palavra. Nós temos que cuidar bem das figueiras. Todas as pessoas precisam ser bem tratadas por nós. E principalmente aqueles que são cobertura sobre a nossa vida. Nós honramos e, consequentemente, somos honrados. Amém? E eu já vou finalizar. Mas olha só, recebe aí, tá? O finalzinho. Eu falei para vocês que no final vocês iam entender o que eu disse anteriormente. Então vamos lá para o versículo 23. Provérbios 27, versículo 23, para quem chegou no final. Esforça-se em fazer o bem com suas ovelhas, como as suas ovelhas. Vou ler de novo que eu li errado. Esforça-se para saber bem. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Se esforce para saber como suas ovelhas estão. E dê cuidadosamente atenção ao seu rebanho.
Aqui a gente volta lá de cuidar bem do amigo, né? Agora a gente está falando para os pastores. Pastores, cuide bem do seu rebanho. Se esforce em saber como eles estão. Se preocupe com eles. É claro que você não deve absorver a energia, porque tem gente que às vezes está tão carregada que suga a nossa energia e chega no final do dia a gente não consegue nem dormir porque está sem paz. E eu lembro que no começo do ministério eu era bem novinha, eu acredito que eu fui consagrada pastora com 23 anos, acho que eu estava grávida da Rafaela. E às vezes eu deitava para dormir preocupada com um membro da igreja que estava passando por problemas, e o Ricardo falava: Raíza, você precisa aprender a não absorver, senão você não vai aguentar. E muitas vezes a gente quer ajudar as pessoas, mas a gente quer absorver o problema delas, aí não vai funcionar. O certo é você se esforçar em saber como está a sua ovelha, se esforçar em saber como está o seu rebanho, cuidar bem dele, liberar a palavra para ele, assim como eu estou liberando para você. Não seja só ouvinte da palavra, seja praticante, faz a sua parte e vai. E daí Deus vai te abençoar. Porque olha só o que diz o versículo 4, e a gente já encerrando. Pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que coroa passe de uma geração para outra. Sabe o que isso quer dizer? Que se você, quando cuida do seu amigo, lá no versículo 10, se você cuida bem do seu amigo, se você cuida bem do seu rebanho, se você tem paciência com ele, se você diz para ele a palavra, se você o aconselha, você vai estar garantindo, sabe o quê? O seu futuro. Porque, como diz o versículo 24, as riquezas passam. Assim como esse tempo de pandemia, tantos de nós estão passando dificuldades, porque as riquezas estão indo, perderam o emprego, outros não estão conseguindo prestar serviço, porque a demanda está pouca. Mas olha só o que diz a segunda parte do versículo 24. De nada garante você ter a coroa na cabeça, porque ela pode passar de uma geração para outra. Mas quando for retirado, versículo 25, quando o feno for retirado, quando surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido, versículo 26, os cordeiros lhes fornecerão roupas. Aleluia! E os bodes lhes renderão preço de um campo. Essas são as pessoas que você cuidou. Essas são as pessoas que você amou. Ontem, Ricardo e eu fomos ministrar numa igreja, num outro município aqui no Rio de Janeiro, e conversávamos e falávamos com o pastor que tudo que nós estamos colhendo hoje foi fruto de semente semeada com lágrimas, mas sementes de muito tempo atrás. Ricardo trouxe à memória coisas que eu sequer lembrava. Foi aí que eu lembrei dessa mulher, que eu semeei na vida dela tempo do meu dia para orar com ela, porque ela não tinha forças para orar. Mas hoje eu colho os frutos. E você que cuida de ovelha, você que cuida de vidas, saiba que você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Para cuidar de um adolescente problemático, para cuidar de um jovem problemático, para cuidar de uma pessoa doente, irmãos, não é o mundo que tem que cuidar, não é o ímpio que tem que cuidar, somos nós. Por isso que tem que ter paciência, tem que ter longanimidade. Mas pratica a palavra, sabe por quê? Praticando a palavra, semeando a palavra com amor, você pode não receber o fruto dela hoje, mas você vai colher no futuro. E se você não colher o fruto da semente que você semeou, uma coisa eu posso te garantir, seus filhos colherão. E que coisa boa, né? Pode não me abençoar, mas se abençoar o meu filho, eu tô feliz. Eu sempre digo isso, quer me fazer feliz? Fale bem dos meus filhos.
Porque para brigar com ele já tem eu, para dar bronca já tem eu. Mas se alguém fala bem do meu filho, nossa, eu fico tão satisfeita porque é o fruto, né? É o meu fruto. Então, irmãos, que essa palavra fique no seu coração. E o último versículo de Provérbios 27, que é o versículo 27, Provérbios 27, 27 diz: haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e a sua família, e para sustentar as suas servas. Se você praticar a palavra que Deus está te dando hoje, se você praticar a palavra que Deus te deu ontem, se você praticar o perdão que Deus mandou você liberar há tempo atrás, se você praticar, ter disciplina espiritual, se você praticar a palavra que diz, seja sal, seja luz, meu irmão, sobre a sua vida, acontecerá, está declarado o que diz em Provérbios 27, 27. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você, a sua família e os seus servos. Em nome de Jesus, você crê nessa palavra? Diz um amém aí. Diz um amém. Diz eu concordo. Fale assim seja. Mesmo que a sua versão seja diferente, a minha, se eu não estou enganada, é NVI. A minha versão é NVI, tá? Pode ser que na sua versão esteja diferente. Mas receba a palavra no seu coração. Porque é o mandamento de Deus. Então vamos lá, o resumão. Não seja só ouvinte da palavra. Você tem que ser ouvinte da palavra. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir vem pela palavra de Deus. Só que você também tem que ser praticante. Tem que parar de ficar murmurando. Tem que parar de ficar reclamando. E tem que praticar. Acordar mais cedo para orar. Acordar mais cedo para abençoar a vida de alguém. Liberar o perdão para quem merece o perdão. Que não é só aquele, é você também. Se liberar do fardo. Se liberar das pedras, das areias. E conforme você for fazendo isso, você for levando como incenso suave alegria ao coração do Senhor, Ele vai te abençoar. E haverá fartura de leite sobre a tua casa, sobre a tua família. Que Deus abençoe você e a sua semana. Hoje é segunda-feira e a semana tá aí. E eu poderia até propor para você um desafio, meu irmão. Começa a colocar no papel lá, faz um cronograma de como vai ser a sua semana, das coisas que Deus falou para você que você tinha que fazer, que você ainda não fez. Começa a praticar e depois me manda o testemunho. Eu não quero ouvir, não, o que você tem para dizer. Ah, pastora, Deus mandou eu fazer isso e eu ainda não fiz. Isso você não precisa me dizer, porque você sabe. Mas depois que você fizer, que você praticar, e que Deus começar a te abençoar, te dar testemunho para você contar, eu quero ouvir o testemunho. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que o testemunho edifica a igreja. O testemunho é para edificação da igreja. E eu quero ser edificada pela sua vida, porque como eu falei, nós somos um corpo, né? E como corpo eu tenho a minha função e você tem a sua. Aí você pode me chamar no direct, dar um jeito de me chamar e testemunhar. Porque eu preciso ser edificada também, tá bom? Um beijo grande para vocês. Que Deus vos abençoe. Eu libero essa palavra de vida sobre a sua casa, sobre a sua família. Esse vídeo vai ficar gravado aí, se você não conseguiu assistir completo, se você quiser que alguém assista, fica tranquilo, eu vou me habilitar aqui para deixar gravado, mas receba a palavra de bênção para a tua semana, para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, em nome de Jesus. Um beijão. Deus abençoe vocês. Salvar no IGTV. Para encerrar vídeos. Encerrar, clica em encerrar, salvar no IGTV.